Queridos, a paz do Senhor. Josué capítulo 7, verso de número 10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim, sobre o teu rosto. Israel pecou e até transgrediram o meu concerto, que lhe tinha ordenado. E até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo de sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não poderão subsistir perante os teus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos. Porquanto estão amaldiçoados, não serei mais convosco, se não desrasgardes ou eliminardes do vosso meio o anátema. Levanta-te, santificai o povo, e dizei: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a anátema no meio de ti, Israel, diante dos seus inimigos, não podereis suster até que tires o anátema do meio de vós. Glória a Deus. Queridos irmãos, a Bíblia, como em toda, ela é muito séria na sua correção e na sua história. A Bíblia ela é muito direta quando se fala no critério de Deus falar com o ser humano, porque Deus não brinca na sua fala. Deus é muito sério quando Ele fala. Deus ele é muito correto quando Ele nos transmite uma mensagem. E a gente tem em mão um texto em que chama muito a nossa atenção pelo fato de um ocorrido de um só homem em que contamina toda uma comunidade. Mas antes de entrarmos nesse texto, a gente precisa fazer uma viagem no capítulo 6 de Josué, onde ele tem uma vitória linda, magnífica, uma conquista imensurável no capítulo 6. E nesse capítulo, ele, diante dessa vitória, a gente percebe que ele não precisou fazer muito esforço. E eu abro um parênteses para dizer que com Deus a gente só precisa manter vida no altar. Com Deus tem conquistas que irão chegar na vida da gente que você não vai precisar nem abrir a sua boca. Isso só retrata um critério de comunhão, de vida no altar, para que tudo possa acontecer fluentemente. Saindo do texto e voltando agora pelo caminho, quando eu encontro um rapaz caído de moto, morreu no meio do caminho ali na curva, os irmãos vão saber da notícia. E no meio do caminho, a Vivi olhou para o Maxwell e disse: olha, esse compromisso é seu, dizimar, ofertar, isso é seu. Você é um homem, tem 18 anos. Aí eu aproveitei a fala e disse para ele: cara, tem coisas que vão acontecer na sua vida só pelo fato do seu comprometimento. Tem gente que está conquistando muita coisa, mas você não sabe o investimento que ele teve com Deus lá atrás. Então tem coisas que você vai vencer, tem coisas que você vai alcançar só pelo seu comprometimento com aquilo que você tem com Deus. Então, olhando para esse texto do capítulo 6, a gente percebe que ali no capítulo 6, gente, Josué, junto com o povo, ele tem uma vitória tão linda que quando os espias chegam lá dentro da cidade, os espias são descobertos pelo povo daquela cidade, mas Deus levanta alguém ali, Raabe, para os esconder, para dar refúgio, para salvar a vida daqueles dois espias dentro da cidade. A história de conquista, de vitória, nesse capítulo 6 foi tão lindo, que Raabe, sendo uma mulher judia, estava ali em Jericó, ela é salva, ela é conhecida como uma prostituta, ela é salva. E o que mais me chama a atenção dentro disso é que tem pessoas que parecem estar esquecidas por Deus. Parece, eu disse parece. Olha para alguém que está do teu lado e diga: parece. Mas Deus não te esqueceu.
E Raabe era uma dessas pessoas que parecia não ter credibilidade nenhuma no rei, não ter credibilidade nenhuma para Cristo. Mas pelo contrário, ao ela usar a sua fé, ela manifestar o seu reconhecimento de perceber que aquele povo, aqueles espias que estavam espiando a terra, era alguém de Deus, direcionado por Deus, ela tem a oportunidade de alcançar a salvação. E através disso a história, ela vem trazendo uma narrativa de que essa mulher, Raabe, ela é simplesmente alcançada pela palavra de Deus, e a salvação alcança ela pelo fato dela crer em Deus através daqueles homens. Ela era uma mulher cananeia, vivia em Jericó. Ela teve a oportunidade de esconder aqueles homens de Deus através dali. Ela se é alcançada pela palavra. E o que se percebe é que a linhagem, a genealogia de Jesus alcança aquela mulher pelo fato de a história decorrer que ela se casa com Boaz. Boaz se torna o pai de Obed. Obed se torna o pai de Jessé, e Jessé é o pai de Davi. Então a partir dali ela é escrita na genealogia de Cristo. Amém, irmãos? E a gente vê que alguém que parecia estar no anonimato, mas Deus acha ela lá e traz ela para perto. E a conquista ali em Jericó foi uma conquista maravilhosa. Josué não precisou fazer muita força. E quando eles vencem Jericó, a ordem de Deus, pastor, é que ninguém tocasse nada que estivesse entre os despojos, que tudo fosse consagrado ao Senhor. Eu disse que a ordem foi de Deus. Amém, amém, irmãos? Tem muita gente achando que as coisas é do seu jeito e não entende que a ordem de Deus é para ser do jeito de Deus. E tem muita gente que acha que as coisas têm que funcionar do jeito que ele acha que tem que ser, e não é assim. Deus nos nomeou uma liderança, e essa liderança é orientada por Deus, e essa liderança traz direcionamento de Deus. E qual o seu posicionamento? Qual o meu posicionamento? É obedecer. Deus falou com Josué. Deus deu a Josué todas as escritas, dizendo: olha, tudo que tiver entre os despojos, consagrai ao Senhor, não tocar em nada. Essa foi a ordem, essa foi a palavra de Deus. E se Deus falou, está falado. Quantos entendem isso? Digam amém. Se Deus decretou, está decretado. Se Ele determinou, está determinado. Foi Deus quem falou, não foi o homem que falou. Escute isso. Acã, por sua vez, ele vê entre os despojos uns ciclos de pratas, vê ali alguns objetos, pega aquilo, se esconde, guarda consigo. Gente, tem coisa que o ser humano vai fazer que dá tempo dele parar para refletir, pensar, voltar atrás. Sim ou não? Tem coisa que dá tempo. E através do tempo, você tem a oportunidade de pensar, dizer: não, o que eu fiz foi errado, eu preciso voltar lá, consertar e botar tudo no lugar. Mas se tem uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado, irmão, escuta isso aqui, é com aquilo que a gente vê. Porque os olhos do ser humano, às vezes, ele engana. Ele te deixa ser seduzido pelo mal. E a gente precisa muito ter esse autocontrole, esse autoequilíbrio, para que através daquilo que a gente vê, deseja, quer obter, quer tomar para si, nos afaste de Deus. E o pior resultado de tudo isso
Não é tomar para si, não é ficar com aquilo que você quer, é perder a presença. Porque perdeu a presença, perdeu tudo. Quem é você sem a companhia generosa de Jesus? Quem é você sem essa presença, oh aleluia, harmoniosa do Espírito Santo? Você sabe o valor dessa presença sobre a sua vida? Enquanto você estava lá deitado, dormindo, ele estava lá cuidando de você. Sabe aquela noite que te antecedeu, que você passou e falou assim: eu acho que eu não vou nem levantar amanhã. Mas ele estava lá olhando e estava dizendo assim: fica tranquilo, é só uma fase, vai passar, eu ainda estou aqui cuidando de você. É essa presença que tem te sustentado nos momentos difíceis da vida, nos momentos de dor, no momento de luta, de provação. É essa presença que te faz chorar, que te faz se alegrar. Se você perde ela, você perde tudo. Observe isso aqui. No capítulo 6, a vitória foi linda. Houve salvação de alma. Gente, houve festa. Mas Leomi, não precisou de muito movimento não, Esther. Porque a presença estava lá. No capítulo 7, gente, o texto já começa dizendo: e prevaricaram os filhos de Israel, e fizeram o que era mal perante os olhos do... Ele tem a incumbência, mais uma vez, de ir à guerra. Mas agora o povo é pequeno, era um povo muito menor. Pelo nome se identifica Ai. Ele manda lá espiar a terra, mais uma vez, como ele mandou em Jericó. Gente, mas o resultado foi totalmente surpreendente de forma negativa. E quando ele chega lá para espiar a terra, a Bíblia diz que os espias voltam correndo, e foram feridos 36 homens ainda de Israel pelo caminho. Josué fica preocupado e começa a se perguntar o porquê de tudo isso. Aí Deus olha para ele e fala: olha, Israel pecou, anátema no meio de vós. O que é anátema, pastor? É alguém maldito, amaldiçoado. Gente, nunca permita uma vida de bênção que você tenha vem se tornar uma vida de maldição. Nunca permita que a incredulidade, que a falta de fé predomine o seu coração, acreditando que as coisas têm que ser do jeito que você acha que tem que ser. Não. Tem muita gente banalizando o evangelho, achando que pecar já não é mais pecado, prostituir já não é mais prostituição. Não, tem gente achando que acha que é normal, mas não é normal, gente, é anormal. Me perdoe se eu for mais além aqui. Tem muita gente achando que tomar uma cervejinha não tem problema. Me perdoa, tá, pastor? Perdoa a minha fala. Mas eu tenho visto isso aí. Não na nossa igreja, eu tenho visto muito isso por aí. Achando que tomar um whiskyzinho não tem problema. Gente, Deus não mudou não, Ele é aquele mesmo. A igreja pode ter mudado, muita gente pode ter mudado, pensamentos de muita gente pode ter mudado. Outro dia eu ouvi um pregador dizendo que a pessoa que peca, pastor, não precisa tirar ela da comunhão, não, pode continuar a pecar e tomar ceia. Pô, gente, pode ser na sua igreja, do jeito que você quiser fazer. Mas aonde tem liderança de Deus, as coisas funcionam do jeito que Deus... Quem é santo, não pode misturar. Santo com impuro não tem como. Não, escuta isso aqui. E tem muita gente achando que as coisas podem funcionar desse jeito. Não, gente. A Bíblia é categórica em dizer que o crente ele é lavado, remido
pelo sangue do Cordeiro. Há uma mudança aí, há uma transformação, há uma renúncia. Não se vive como antes vivíamos, na vida de orgia, de pecado, de mentira. Não, não. Com Deus o negócio é diferente. Olha para alguém que está do teu lado e diga para ele: com Deus a gente se dá muito mais. Escuta isso aqui. Então Deus olha para Josué e fala: rapaz, o povo pecou, e enquanto não eliminardes do vosso meio o anátema, eu não serei mais convosco. Enquanto não tirardes do vosso meio aquilo que está errado, eu não serei mais convosco. No verso 10, a Bíblia diz que Josué se prostra, se lança ao chão. No verso 6, 7, 8, ele começa a dizer: o que vai ser agora do teu grande nome? Israel sendo envergonhado diante dos seus inimigos. Tem muita gente que tem a preocupação daquilo que os outros vão dizer, mas não tem a preocupação do que Deus está pensando a seu respeito. Tem pessoas que têm vergonha do que as pessoas vão achar, mas não tem vergonha do que Deus está pensando ao seu respeito. Está entendendo? Porque antes de qualquer pessoa te ver ou saber de uma infração sua, Deus já está sabendo. Deus já te viu. Aí você sabe o que Deus espera de mim, de você? Arrependimento. Gente, escuta isso aqui. A Bíblia diz em Provérbio que todo aquele que confessa e deixa alcança, mas quem encobre as suas transgressões cai no mal. Josué estava preocupado, mas o que Deus esperava naquele momento é que alguém que errou se manifestasse, mas não ia se manifestar, porque o pecado já tinha dominado o seu coração. Então Deus olha para Josué e diz assim: levanta-te, Israel pecou, violaram a minha aliança, mas diga ao povo: santificai-vos para amanhã. Gente, isso aqui é um divisor de águas, né? Porque a santificação, sem ela, ninguém vê a Deus. Mas se houver santificação, tem manifestação da presença de Deus. Se houver santificação, tem renovo, tem restauração. Se houver santificação, tem cura, tem milagres, tem resposta. Quantos acreditam nisso? Digam amém. E com essa santificação fica mais fácil, Tuane, da gente vencer. Com essa santificação fica mais fácil da gente alcançar. Porque é muito fácil. Isaías 59, verso 1. Texto e contexto. Porque o texto e contexto é pretexto para heresia. Escuta isso aqui. O verso 1 está dizendo: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa nos trazer. Essa narrativa aqui é fácil. Sim ou não, irmãos? A mão do Senhor não está encolhida, nem os ouvidos. Mas o verso 2 está dizendo assim: mas as vossas iniquidades, fazem separação entre vós e o vosso, para que ele não vos ouça. É esse o impedimento de nós alcançarmos algumas vitórias. Mas quando Deus se manifesta e fala para Josué: diga ao povo para se santificar pela manhã, Deus está dizendo: amanhã eu vou descer. Se houver santificação, Josué, se houver um povo aí que santifica, que ora, que jejuma, que se consagra, que está lá na consagração pela manhã, fica tranquilo, eu vou descer naquele horário. É naquela hora que eu vou descer e vou te mostrar, vou falar contigo.
Gente, eu amo esse Deus porque Deus não é Deus de recado. Não. Deus não precisa mandar recadinho por ninguém. Ele, quando desce, ele desce para falar com quem ele tem que falar. Ele desce para dar a mensagem a quem precisa receber a mensagem. Oh, aleluias. Não me quer te foste que ele vai. Aleluias. E ele desce e fala para Josué: rapaz, eu vou te revelar, hein? Você vai de casa em casa, você vai de tenda em tenda, você vai de família a família, você vai de homem a homem. E o interessante disso aqui, gente, deixa eu abrir um parênteses. Se você vê alguém numa infração fazendo o que é errado, para com esse negócio de trazer notícia negativa. Deus está vendo, hein? Saudoso papai dizia que o crente não precisa de vigia. O crente tem um vigia que vigia ele 24 horas, que é o Espírito Santo. Aonde ele quer que ele esteja, Deus está vendo. O que ele estiver fazendo, Deus está te vendo, hein? É por isso que a narrativa bíblica diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra. Gente, toda vez que você comete uma infração, fica com a preocupação de que você está fazendo algo errado. O anjo que está do seu lado está sendo totalmente entristecido ou ferido por as suas atitudes. Ah, peguei uma mentira. Ih, o anjo está aqui. É a presença dele. Escuta isso aqui. E o que me toca é perceber que essa presença, ela nos fortalece ao ponto de caminharmos na presença de Deus e abrir mão do pecado, abrir mão da mentira, abrir mão do meu eu, abrir mão da minha vontade, para compartilhar aquilo que o reino tem nos oferecido. Josué simplesmente é revelado por Deus. Ele vai de casa em casa, de tenda em tenda, de homem a homem. E sabe o que me chama a atenção? Que quando ele chega até Acã, filho de Carme, filho de Zera, filho de Zalbide, ele olha para Acã e diz assim: Acã, filho do Deus vivo. Essa foi a fala dele, se você for ver no texto. Dá glória a Deus. Ele não chegou apontando Acã. Ele não falou que Acã estava em pecado. Ele não falou que Acã tinha feito, furtado, dissimulado, roubado. Não. Ele olhou para Acã e disse: Acã, filho do Deus vivo. Dá glória a Deus. Sabe o que me toca? Gente, porque quem está longe não consegue adorar a Deus. Quem está sem a presença de Deus não consegue glorificar o nome de Deus. Acã, ele é tocado por essa palavra de Josué. E naquele ato, naquele instante, ele diz para Josué: eu tomei entre os despojos, peguei, escondi, coloquei debaixo das minhas bagagens. E a lei naquele tempo era que quem fosse pego com essa infração seria morto e apedrejado, ele e toda a sua casa. Deixa eu abrir um parênteses aqui e eu caminho para terminar dizendo o seguinte, gente: as nossas atitudes, elas são primordiais para que nós venhamos elevar a nossa família ao mais alto nível, também levar ao mais baixo nível. A gente precisa entender o grau de responsabilidade que nós trazemos sobre os nossos ombros. E tem pessoas que não conseguem trazer esse discernimento do grau da sua responsabilidade. Nós não servimos a Deus de vista, nós servimos a Deus por fé. E quando se fala em servir a Deus por fé, nós não servimos baseado num histórico escolar, num histórico graduado. Não, nós servimos a Deus baseado naquilo que é pautado da terra para o céu. A partir daí,
todo o nosso comportamento, todas as nossas atitudes, elas são visíveis às pessoas, e quem nos vê, quer olhar para mim, para você, e perceber que você, de fato, é alguém que traz a marca de Cristo. É alguém que é dado a ser seguido. É alguém que olha para você e vai dizer assim: não, essa é uma mulher de oração. Esse é um homem de Deus. É o que as pessoas querem olhar em você. Então, ao decorrer das nossas atitudes, escuta isso aqui, nós podemos decepcionar muita gente, dependendo das nossas atitudes. Acã era alguém que fazia parte do campo de batalha, estava lado a lado ali, tinha o seu nome em Israel. Alguém que ouviu Deus falar com Josué lá em Jericó, depois da conquista. E eu abro um parênteses para dizer simplesmente o seguinte: não permita que a ganância, não permita que o desejo descontrolado, não permita que o orgulho próprio, não permita que a vaidade, ela venha ensoberbecer o seu coração, trazer uma altivez ao ponto de você perder o foco, perder a fé, dos seus ouvidos ficarem totalmente tampados para não ouvir a voz de Deus. E através daí você perder a sensibilidade de espírito. Porque é através dessa sensibilidade de espírito, oh aleluias, que nós iremos manter uma vida de comunhão com Deus. Segundo dom maior, Saulo. Já encerro aqui. Não sei se você vai comigo não, mas eu vou aqui. Eu estou sentindo a presença dele aqui. E eu encerro a minha fala aqui dizendo aqui, através dessa adoração, para que eu tenha certeza que Deus vai fazer com que você entenda isso. Dom maior. Filho, sem intimidades comigo não há como você vencer.